A sua mão corre logo para a geladeira assim que algo dá para o torto? É uma situação familiar. Pode ficar tranquilo, você não está sozinho. Mas e se eu lhe disser que o hábito de comer para aliviar o estresse não é sua culpa, mas sim uma armadilha química que o seu próprio cérebro prepara nos momentos difíceis? Neste vídeo, vamos entender por que sentimos essa atração irresistível por doces e gorduras, e eu vou lhe mostrar 5 alimentos surpreendentes que o ajudarão a acalmar-se de verdade, sem aquela culpa que vem depois e sem prejudicar a sua forma física. E fique atento até o fim, porque o 5º item da nossa lista não só vai acalmar os seus nervos, mas também vai melhorar visivelmente o desempenho do seu cérebro. Tenho a certeza de que você vai se surpreender. Antes de falarmos dos alimentos salva-vidas, vamos entender rapidamente o que está realmente a acontecer no nosso corpo. Quando estamos sob estresse, as nossas glândulas suprarrenais ou adrenais começam a libertar ativamente o cortisol, mais conhecido como a hormona do estresse. Historicamente, precisávamos dele para mobilizar todas as forças necessárias para lutar ou fugir, e isso exigia energia imediata. O cérebro envia um sinal: preciso urgentemente de combustível, o mais calórico que puder encontrar. É por isso que a nossa mente nos leva diretamente a bolos, snacks e pizzas. Ao consumir algo doce ou gorduroso, temos um rápido pico de dopamina, a hormona do prazer. Sentimos um alívio momentâneo e o cérebro grava: isto funciona. Assim se forma um círculo vicioso: estresse, alimentação prejudicial, alívio temporário, culpa e ainda mais estresse. A nossa missão hoje é quebrar este ciclo, dando ao cérebro o combustível saudável que ele realmente procura: tranquilidade e segurança. Para começar, vamos falar de um produto que muitos estão habituados a considerar como o fruto proibido, a principal causa do sentimento de culpa. É o chocolate preto. Sim, ouviu bem. Mas antes que corra para a loja para comprar uma tablete gigante de chocolate de leite, com nozes e caramelo, vamos analisar os detalhes. Estamos a falar exclusivamente de chocolate preto de alta qualidade, onde o teor de cacau é de pelo menos 70%, ou melhor, 85%. Historicamente, o cacau foi valorizado a peso de ouro pelas civilizações maia e asteca. Eles usavam-no em rituais e como medicamento, e não como sobremesa. É exatamente esta abordagem que precisamos de recuperar. Devemos parar de ver o chocolate como um capricho prejudicial e começar a encará-lo como uma fonte concentrada de nutrientes. Nos próximos segmentos, vamos analisar detalhadamente quais são os componentes que fazem dele um aliado na luta contra o estresse e por que é que o chocolate de leite, infelizmente, não entra nesta categoria, sendo apenas açúcar e gordura. O grande segredo do chocolate preto está na sua alta concentração de flavonoides, especialmente a epicatequina. Estes são, na verdade, antioxidantes extremamente potentes. Imagine o estresse no nosso corpo como se fosse ferrugem no metal. Ele desencadeia o chamado estresse oxidativo, que literalmente danifica as nossas células. Os flavonoides, nesse sentido, atuam como o nosso melhor revestimento anticorrosivo. Eles conseguem neutralizar os radicais livres nocivos, protegendo as células contra esses danos. Mas os benefícios não param por aí. Estudos científicos, publicados no prestigiado Journal of Proteome Research, demonstraram que indivíduos que consumiram 40 gramas de chocolate preto diariamente durante apenas 2 semanas tiveram uma redução significativa nos níveis de cortisol e catecolaminas, que são os famosos hormônios do estresse. Os flavonoides também ajudam o corpo a produzir óxido nítrico. Isso provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e, consequentemente, reduz a pressão arterial, que frequentemente dispara em momentos de tensão. Ou seja, o chocolate atua em múltiplas frentes, combatendo o estresse tanto a nível químico quanto fisiológico. Para além dos flavonoides,
O chocolate preto é considerado uma das melhores fontes dietéticas de magnésio. O magnésio é frequentemente referido como o mineral da tranquilidade ou o relaxante natural. A sua carência no organismo está diretamente associada ao aumento da ansiedade, irritabilidade, espasmos musculares e má qualidade do sono. Em momentos de estresse, as nossas reservas de magnésio são rapidamente esgotadas, tornando a sua reposição absolutamente essencial. Apenas 30 a 40 gramas de chocolate preto podem satisfazer até 15 a 20% da dose diária recomendada deste mineral. Outro componente interessante é a teobromina. É um alcaloide com uma ação semelhante à da cafeína, mas muito mais suave. Este proporciona um ligeiro efeito tônico, melhorando o humor e a concentração, mas sem provocar a hiperestimulação e a ansiedade que muitas vezes sentimos após um café forte. É por isso que uma pequena porção de chocolate preto, a meio do dia, pode ajudá-lo a organizar as suas ideias, sem sobrecarregar o seu sistema nervoso. A regra de ouro a reter é a seguinte: quanto maior o teor de cacau, maior o benefício para a saúde e menor a quantidade de açúcar. O chocolate de leite neste contexto não é uma alternativa válida. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a psicologia do consumo. Quando estamos sob estresse e engolimos irrefletidamente uma barra inteira de chocolate em frente à televisão, perdemos grande parte dos seus benefícios. A chave é transformar este processo num ritual consciente, numa verdadeira meditação. Em vez de engolir rapidamente, sem mastigar, experimente fazer o seguinte: pegue 1 ou 2 quadrados de chocolate. Primeiro, observe-os, preste atenção à sua superfície brilhante. Parta um quadrado e ouça o estalido seco característico. É um verdadeiro sinal de qualidade. Sinta o aroma. Tente distinguir as suas diferentes notas, frutadas, anoses ou até terrosas. Só depois, coloque o pedaço na sua língua e, atenção, não mastigue. Deixe-o derreter lentamente. Concentre-se em como o seu sabor complexo e amargo-doce se revela gradualmente. Este processo leva apenas 5 minutos, mas tem o poder de desviar a sua atenção das preocupações e trazê-la para o momento presente, focada nas sensações. Isto é o que chamamos de atenção plena, mindfulness, que, por si só, é uma ferramenta poderosíssima contra o estresse. Você não está apenas a comer, está, na verdade, a praticar o autocuidado. O próximo ponto na nossa lista de alimentos anti-estresse são os frutos vermelhos, coloridos e suculentos. Mirtilos, amoras, morangos, framboesas, arandos. A natureza ofereceu-nos uma paleta completa de sabor e saúde. É comum ouvirmos o conselho: coma o arco-íris. E isto não é apenas uma frase bonita. A cor vibrante dos legumes e frutas geralmente indica uma alta concentração de antioxidantes, e os frutos vermelhos são, neste campo, os campeões absolutos. Quando estamos em situação de estresse, como já mencionamos, o nosso corpo entra num processo de oxidação acelerada, que podemos apelidar de envelhecimento ou ferrugem interna. Graças à enorme quantidade de polifenóis e antocianinas, estes frutos agem como uma poderosa equipa de limpeza, que varre e neutraliza os radicais livres. Pense num punhado de frutos vermelhos como o seu pequeno escudo pessoal. Eles protegem as suas células, incluindo as células cerebrais, contra o efeito destrutivo do estresse. É uma forma deliciosa e simples de fortalecer as defesas internas do organismo, e o melhor, sem o excesso de calorias que encontraria em sobremesas ou doces. Vamos concentrar-nos num nutriente específico que é tão abundante nos frutos vermelhos: a vitamina C. Tendemos a vê-la apenas como um auxílio contra constipações, mas a sua importância nas respostas ao estresse é simplesmente colossal. As nossas glândulas suprarrenais, que produzem adrenalina e cortisol, contêm das maiores concentrações de vitamina C de todo o nosso corpo. Em situações de estresse agudo ou crônico,
estas reservas são esgotadas a uma velocidade impressionante. O nosso organismo queima literalmente a vitamina C para conseguir gerir a carga. A carência desta vitamina faz com que nos sintamos ainda mais exaustos e fragilizados, diminuindo a nossa capacidade de lidar eficazmente com o estresse. Estudos de cientistas alemães demonstraram que indivíduos que consumiram vitamina C antes de tarefas estressantes, como falar em público, tiveram uma pressão arterial e níveis de cortisol mais baixos, se comparados com o grupo de controlo. Apenas um copo de morangos ou mirtilos pode cobrir a sua dose diária de vitamina C, ajudando as suas suprarrenais a funcionarem de forma eficaz e a evitar o esgotamento. Há ainda outra propriedade menos óbvia, mas crucial, das frutas vermelhas no combate ao estresse: o seu impacto direto no nível de açúcar no sangue, ou glicemia. Pense no que acontece quando come um chocolate por estar nervoso ou ansioso. Inicialmente, sente aquele pico rápido de energia e melhora de humor. Mas uma hora depois, a energia cai a pique, vem a apatia e uma vontade ainda maior de comer mais doces. Esta é a chamada montanha-russa de açúcar, que na verdade só piora o nosso estado emocional. As frutas vermelhas, no entanto, apesar de serem doces, contêm um alto teor de fibra. A fibra retarda a absorção do açúcar no sangue, garantindo um aumento de energia suave e constante, sem aquela queda abrupta que vem a seguir. Isto ajuda a evitar aqueles ataques de fome incontroláveis e as mudanças repentinas de humor. Um nível de açúcar estável é a chave para manter um equilíbrio emocional constante. Portanto, um punhado de frutas vermelhas como lanche é uma decisão estrategicamente acertada. Ajuda-o não só no momento imediato, mas também a longo prazo, prevenindo futuras recaídas e aquela necessidade desesperada por doces. Finalmente, vamos falar sobre as substâncias que dão aos frutos silvestres a sua cor rica e intensa: o azul profundo, o vermelho e o roxo. Estas são as chamadas antocianinas. Elas não são apenas pigmentos, mas sim poderosos compostos bioativos com um impacto positivo comprovado na saúde do cérebro. Inúmeros estudos ligam o consumo regular de alimentos ricos em antocianinas à melhoria das funções cognitivas, da memória e até do humor. Estas substâncias têm propriedades neuroprotetoras, o que significa que protegem os neurônios de danos e inflamações frequentemente causados pelo estresse crônico. Na verdade, ao adicionar mirtilos ou outros frutos vermelhos à sua dieta, não está apenas a saciar a fome ou a acalmar os nervos no imediato. Está a fazer um investimento a longo prazo na saúde do seu cérebro, aumentando a sua resiliência contra futuros eventos estressantes. Convenhamos, esta é uma ação muito mais consciente e significativa do que simplesmente comer por emoção. Os frutos silvestres podem ser consumidos frescos ou congelados, e estes quase não perdem as suas propriedades. Podem ser adicionados a papas de aveia ou a iogurte natural, criando o pequeno almoço ou lanche anti-estresse perfeito. Agora, vamos falar sobre algo crocante. É muito comum, quando estamos sob estresse, o nosso corpo pedir exatamente essa textura. O simples ato de trincar algo, como batatas fritas ou biscoitos, pode subconscientemente ajudar a descarregar a tensão. Mas nós temos uma alternativa muito mais saudável: os frutos secos e as sementes, amêndoas, nozes, caju, pistácios, e também as sementes de girassol, abóbora, chia e linhaça. Elas são verdadeiras cápsulas concentradas de nutrientes essenciais para a nossa saúde nervosa. Durante muito tempo, os frutos secos foram demonizados devido à sua alta densidade calórica, e muitas pessoas ainda hesitam em consumi-los. No entanto, hoje a ciência da nutrição já os reabilitou, provando que as gorduras que encontramos nos frutos secos são as chamadas gorduras boas, ácidos gordos mono e poliinsaturados, que são vitais para a saúde do nosso cérebro e coração. O nosso cérebro é composto por cerca de 60% de gordura.
Para o seu correto funcionamento, ele precisa de materiais de construção de qualidade, e os frutos secos e as sementes oferecem isso em abundância. Vamos focar a nossa atenção num dos componentes cruciais: os ácidos gordos ômega 3. As nozes, as sementes de linhaça e de chia são particularmente ricas nestes ácidos. Estes ácidos são essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-los por conta própria e precisa de os obter através da alimentação. O estresse crônico está intimamente ligado aos processos de inflamação no organismo, incluindo a neuroinflamação, a inflamação dos tecidos cerebrais. Atualmente, esta condição é vista como um dos fatores-chave no desenvolvimento da depressão e das perturbações de ansiedade. Os ácidos gordos ômega 3 possuem uma poderosa ação anti-inflamatória. Eles ajudam a apagar este fogo interno, reduzindo os níveis dos marcadores inflamatórios. O consumo regular de alimentos ricos em ômega 3 ajuda a estabilizar o humor, a melhorar a concentração e a aumentar a resiliência ao estresse. Não é por acaso que a noz se assemelha tanto, na sua forma, ao cérebro humano. Este é um indicador direto da natureza sobre o seu principal benefício. Para além das gorduras saudáveis, os frutos secos e as sementes são um verdadeiro tesouro de minerais cruciais, nomeadamente o magnésio e o zinco. Já mencionamos o papel do magnésio como o mineral da serenidade. Os frutos secos, especialmente as amêndoas e os cajus, são uma excelente fonte desse elemento vital. Mas juntemos o zinco a esta dupla. Este micronutriente é fundamental na regulação dos neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são diretamente responsáveis pelo nosso bem-estar e humor. A deficiência de zinco é frequentemente observada em quem sofre de depressão. A sua suplementação pode, inclusive, melhorar significativamente o estado destas pessoas. As sementes de abóbora, por exemplo, destacam-se como uma das melhores fontes vegetais deste mineral. Desta forma, ao consumir um punhado de frutos secos e sementes, não está a dar ao seu cérebro apenas calorias. Está a fornecer um kit de ferramentas completo: gorduras, magnésio, zinco e vitaminas do complexo B, essencial para a síntese das moléculas da felicidade e para manter um estado emocional estável. Isto não é apenas um simples snack. É um apoio nutracêutico direcionado e fundamental para o seu sistema nervoso. Agora, o ponto-chave quando falamos de nozes e castanhas é o controle de porções. Sim, elas são incrivelmente saudáveis, mas não podemos esquecer que também são extremamente calóricas, e é exatamente aí que mora o perigo. É muito fácil, quando estamos distraídos ou viciados, consumir um pacote inteiro de pistaches, atingindo a cota calórica de um dia inteiro sem perceber. Por isso, a regra de ouro é: jamais consuma diretamente do pacote. Meça a sua porção exata e guarde a embalagem imediatamente. E o que seria uma porção adequada? Estamos falando de aproximadamente 20 a 30 gramas, ou o equivalente a um pequeno punhado que caiba na palma da sua mão. Essa quantidade é perfeitamente suficiente para garantir todos os benefícios nutricionais sem o excesso calórico. E aqui vai um truque psicológico. Prefira sempre castanhas e nozes com casca, como o pistache ou o amendoim. O processo de descascá-las naturalmente desacelera o ritmo da alimentação, prevenindo que você coma em excesso. Além disso, é uma atividade quase meditativa, que ajuda a desviar o foco e a acalmar. Dessa forma, você satisfaz tanto a sua necessidade de mastigar algo crocante, quanto a necessidade de motricidade fina, o que é excelente para aliviar o estresse e a tensão nervosa. Estão prontos para algo verdadeiramente inesperado? A nossa calma, o bom humor e a capacidade de gerir o estresse dependem diretamente do estado do nosso intestino. Sim, ouviram bem. A ciência moderna tem investigado ativamente o que chamamos de eixo intestino-cérebro, uma comunicação bilateral
entre o nosso sistema digestivo e o sistema nervoso central. Não é por acaso que o nosso intestino é apelidado de segundo cérebro. Ele abriga mais de 100 milhões de neurônios e é responsável pela produção de uma vasta quantidade de neurotransmissores que influenciam diretamente o nosso bem-estar. É por esta razão que o nosso quarto tipo de alimentos auxiliares são os produtos fermentados. Incluem-se aqui o iogurte natural, sem adição de açúcar, o kefir, o eriagenka, o chucrute, ou couve fermentada, o kimchi, e a famosa kombucha. Todos estes alimentos têm algo em comum. São ricos em probióticos, isto é, bactérias benéficas vivas que promovem a saúde e o equilíbrio da nossa flora intestinal. De que forma as pequenas bactérias que vivem no nosso intestino conseguem influenciar o nosso nível de estresse? A chave está no facto de que elas funcionam como verdadeiras fábricas químicas. Estes micro-organismos participam na síntese de uma série de substâncias vitais. Por exemplo, cerca de 95% de toda a serotonina, a nossa principal hormona da felicidade, é produzida precisamente no intestino, com a ajuda das bactérias benéficas. Se a flora intestinal estiver desregulada, a produção de serotonina também é afetada, o que leva diretamente à piora do humor e à diminuição da nossa resiliência ao estresse. Além disso, os probióticos ajudam a produzir o GABA, ou ácido gama-aminobutírico. Este é o principal neurotransmissor inibidor do nosso sistema nervoso. A sua função é acalmar os neurônios sobreexcitados, reduzir a ansiedade e promover o relaxamento. Desta forma, ao consumir kefir ou iogurte natural, não está apenas a alimentar-se, está a povoar o seu intestino com um exército de pequenos ajudantes que vão trabalhar para a sua tranquilidade a partir de dentro. Voltemos à ligação entre estresse e inflamação. Uma microbiota intestinal desequilibrada, onde as bactérias patogênicas predominam, pode levar ao que chamamos de síndrome do intestino permeável. Isto significa que as paredes intestinais se tornam excessivamente permeáveis, permitindo que toxinas e partículas de alimentos não digeridas passem para a corrente sanguínea. Isto desencadeia uma reação imunitária crônica e inflamação sistêmica em todo o organismo. Este pano de fundo inflamatório constante é um sinal de perigo para o cérebro, mantendo-o em estado de alerta máximo e esgotando os recursos do sistema nervoso. Os probióticos, presentes em alimentos fermentados, ajudam a restaurar a integridade da barreira intestinal, diminuindo as fugas e, consequentemente, reduzindo o nível geral de inflamação. Estudos em humanos demonstraram que o consumo regular de probióticos pode resultar na redução dos níveis de cortisol no sangue e na diminuição da sensação subjetiva de estresse e ansiedade. Mas afinal, como é que podemos incluir fermentados na nossa alimentação? É muito mais simples do que imagina. A regra de ouro é: escolha sempre produtos sem adição de açúcar. Iogurtes doces de fruta são uma sobremesa, não um remédio. É preferível optar por um iogurte grego natural, ou um kefir simples, e adicionar você mesmo um punhado das bagas que já mencionamos. Isto será o combo anti-estresse perfeito. O chucrute, a couve fermentada, é uma excelente guarnição para carnes ou aves. Mas atenção, escolha sempre aquele feito por fermentação natural, e não com vinagre adicionado. O kimchi, este prato coreano, pode ser adicionado aos ovos mexidos ou ao arroz. E o kombucha é uma ótima alternativa aos refrigerantes açucarados. Comece com pequenas porções para que o seu sistema digestivo se possa habituar. Um copo de kefir à noite, ou 2 colheres de sopa de chucrute ao almoço, é um passo simples e muito eficaz em direção à sua saúde mental e física. Ao cuidar do seu segundo cérebro, estará a ajudar diretamente o primeiro. E por fim, o nosso quinto aliado, que muitas vezes é completamente subestimado. Na verdade, não é bem um alimento no sentido tradicional, mas sim uma bebida: os chás de ervas. Quando estamos nervosos ou ansiosos,
É comum sentirmos vontade de beber algo quente. O problema é que o nosso instinto leva-nos por hábito ao café ou ao chá preto. A cafeína pode ser excelente para dar um impulso de energia pela manhã, mas em momentos de estresse, ela só piora a situação, aumentando os batimentos cardíacos e intensificando a sensação de ansiedade. Os chás de ervas, por outro lado, não têm cafeína e oferecem uma vasta gama de propriedades calmantes. Uma chávena de infusão quente e aromática é por si só um ato de autocuidado. Ajuda-nos a abrandar, a mudar o foco e a aquecer a alma. É a substituição ideal para aquele hábito de comer bolachas sem pensar à frente do ecrã. Em vez de comermos o estresse, nós bebemos a calma e fazemo-lo com grandes benefícios para o corpo e para a mente. Vamos agora analisar algumas das opções mais eficazes. O primeiro e mais famoso chá com propriedades calmantes é, sem dúvida, o de camomila. Foi usado durante séculos para promover o relaxamento e um sono melhor, e a ciência atual comprova a sua eficácia. O segredo da camomila reside num antioxidante conhecido como apigenina. Esta substância tem a interessante capacidade de se ligar aos receptores benzodiazepínicos no nosso cérebro. Estes são exatamente os mesmos receptores onde atuam alguns medicamentos ansiolíticos e sedativos fortes. É claro que a ação da apigenina é muito mais suave e não provoca dependência, mas o mecanismo de funcionamento é semelhante. Ajuda a atenuar a ansiedade, a relaxar a musculatura e a promover um adormecer mais tranquilo. Outra excelente alternativa é o chá de hortelã-pimenta. O mentol, presente na hortelã, atua como um miorelaxante natural. Ajuda a aliviar as contraturas e tensões musculares que frequentemente surgem com o estresse, sobretudo na região do pescoço e ombros. Além disso, a hortelã é excelente para acalmar o chamado estômago nervoso, aliviando os espasmos e o desconforto que tantas vezes acompanham as nossas preocupações e ansiedade. E chegamos àquele produto que prometi no início, aquele que não só acalma, mas também melhora significativamente a sua função cerebral. É o chá verde. Espera aí, você deve estar a pensar, mas isso também tem cafeína? Sim, é verdade, mas o chá verde tem um contrapeso único e poderoso, um aminoácido chamado L-teanina. Esta substância incrível consegue atravessar a barreira hematoencefálica e influenciar diretamente a atividade cerebral. A L-teanina ajuda a aumentar as ondas alfa no cérebro. Estas são as ondas que predominam durante a meditação ou relaxamento profundo, criando o que chamamos de vigília calma. Além disso, a L-teanina aumenta os níveis dos neurotransmissores que já conhecemos bem: GABA, serotonina e dopamina. O resultado é um efeito único. A cafeína fornece energia e foco, enquanto a L-teanina elimina o nervosismo e aquela sensação de agitação, criando o estado ideal para um trabalho produtivo e sereno. Esta é a melhor escolha quando precisa de se acalmar, mantendo-se em alerta e cheio de energia. Também não podemos ignorar a força intrínseca do próprio ritual. Neste nosso mundo agitado, onde fazemos tudo à pressa, o simples ato de preparar e tomar um chá transforma-se num verdadeiro refúgio de atenção plena. São apenas 5 ou 10 minutos dedicados inteiramente a si. A escolha da chávena, o som da chaleira a borbulhar, observar as folhas ou flores secas a desdobrarem-se na água quente, inalar o vapor aromático. Todos estes passos nos retiram do turbilhão de pensamentos ansiosos e nos trazem de volta para o momento atual. O calor da chávena, que seguramos nas mãos, tem por si só um efeito profundamente reconfortante, relaxando fisicamente a tensão das palmas e do peito. É uma forma de meditação simples e acessível a todos nós. Da próxima vez que sentir o estresse a aproximar-se, tente não correr para o frigorífico, mas sim ligar a chaleira. É provável que descubra que, afinal, não precisava de comer, mas sim desta pausa, deste momento de aconchego e autocuidado,
que apenas uma simples chávena de chá de ervas pode proporcionar. Em resumo, vamos finalizar. Descobrimos que o desejo por alimentos menos saudáveis quando estamos sob estresse não é um mero capricho, mas sim um complexo processo bioquímico regulado por hormonas. Mas nós podemos intervir neste processo. Em vez de ir buscar mais um chocolate ou um pacote de batatas fritas, experimente um dos nossos 5 alimentos aliados. Alguns quadradinhos de chocolate preto de qualidade vão ajudar a reduzir o cortisol e fornecer uma dose de magnésio essencial. Um punhado de frutos vermelhos irá proteger as suas células do estresse oxidativo, graças à vitamina C e aos antioxidantes. Uma pequena porção de frutos secos fornecerá ao cérebro gorduras saudáveis ômega 3 e o zinco, com a sua ação calmante. Um copo de iogurte natural ou kéfir irá alimentar as bactérias benéficas no seu intestino, para que estas produzam as chamadas hormonas da felicidade. E uma chávena de chá de ervas aromático ou chá verde ajuda a relaxar e a manter o foco, graças ao poder do ritual e aos seus aminoácidos únicos. O principal a reter é que lutar contra o estresse através da alimentação é possível e necessário, mas tem de ser feito da forma certa. O importante não é proibir-se de comer, mas sim substituir conscientemente os maus hábitos por rituais saudáveis e agradáveis. Não está a comer a sua ansiedade. Está, sim, a dar ao seu corpo os recursos necessários para lidar com ela. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se lhe foi útil, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e psicologia. E agora a pergunta que lhe deixo: quais são os seus alimentos ou bebidas de eleição que o ajudam a combater o estresse? Partilhe a sua experiência nos comentários, vamos trocar ideias